Nesse experimento, nós utilizamos esse aparato experimental mostrado aqui para traçar linhas equipotenciais, que são linhas que apresentam o mesmo potencial elétrico. Para isso, nós fazemos uma solução de cloreto de potássio a 50 mg por litro, como eu estou mostrando aqui agora. Então, essa aqui é a cuba, nós despejamos a solução. Então, para isso, nós utilizamos esse papel milimetrado ao fundo para ter uma referência da escala. E aí nós colocamos esses eletrodos, que são os eletrodos pontuais, né, são esses discos metálicos, posicionados nas posições menos 40 e mais 40 no eixo X. Nós ligamos o cabo vermelho a uma fonte de tensão de corrente contínua, uma fonte regulável, e o cabo preto ligado no polo negativo. O cabo vermelho vai no eletrodo da esquerda, como eu estou mostrando aqui agora, que é o potencial positivo, e o cabo preto vai no multímetro na entrada de comum. Nós colocamos um outro cabo preto conectado acima do primeiro, e esse cabo ele vai ser ligado no outro eletrodo pontual, esse disco metálico. Nós colocamos um cabo vermelho ligado na entrada de medição de potencial elétrico do multímetro, e nesse cabo nós temos uma garra jacaré na outra extremidade, e ela vai ligada nessa sonda, nessa ponta de prova aí que eu estou mostrando para vocês agora. Em seguida nós ligamos o multímetro na escala de 6 volts de corrente contínua. Ligamos a fonte de tensão e usamos os botões de ajuste para selecionar uma tensão elétrica de aproximadamente 5 volts. Então nós podemos fazer o teste da diferença de potencial entre os dois eletrodos. Então no eletrodo negativo nós temos aí marcando aproximadamente 0 e no positivo aproximadamente 5 volts. E quando eu coloco essa ponta de prova ao longo da cuba, mas a cuba vazia, ela marca 0, já que nós não temos materiais condutores. Em seguida, nós jogamos a solução de cloreto de potássio, distribuímos ela ao longo de toda a cuba. Então podemos testar agora novamente, e vamos ver que à medida que eu passeio com a ponta de prova dentro da solução, a diferença de potencial em relação ao eletrodo negativo, que é o fio preto, ela vai variando, de forma que quando eu coloco novamente sobre o eletrodo, tem a marcação 0. E pela marcação no outro eletrodo, nós temos 5 volts. Então reparem novamente que à medida que eu caminho com a minha ponta de prova, a marcação no multímetro, que é a medida de tensão elétrica, ela vai sendo alterada. Então, o objetivo desse experimento é usar essa ponta de prova para procurar pontos que apresentem o mesmo potencial elétrico. Então, por exemplo, aí eu parti do centro entre os dois eletrodos da posição 0, 0, estou caminhando para a vertical e tentando encontrar pontos com o mesmo potencial elétrico, que é de aproximadamente 2,4 volts. Então, vejam que eu estou caminhando aí na vertical com a minha ponta de prova, e aí eu estou procurando aí pontos em que essa diferença de potencial em relação ao eletrodo negativo, essa diferença de potencial ela é constante. Ou seja, nós temos aí uma linha equipotencial, que apresenta o mesmo potencial elétrico. Eu vou fazer isso tanto para a parte de cima como para a parte de baixo, da parte central do meu papel milimetrado, e aí eu vou caminhando com essa ponta de prova até encontrar pontos que apresentem o mesmo potencial elétrico. A partir daí, eu anoto as coordenadas desses pontos e eu vou ter as coordenadas das minhas linhas equipotenciais. Agora eu parto de outro ponto, do ponto 10 milímetros em X, 0 em Y, e eu vejo que o potencial elétrico para esse ponto é aproximadamente 1,83 volts. Então vou caminhando agora para a parte superior da folha, tentando encontrar pontos que apresentem o mesmo potencial elétrico. Então eu faço isso para a parte superior como para a parte inferior, de forma que quando eu ligo esses pontos, eu vou ter uma linha
equipotencial. Agora eu parto de outra posição, da posição menos 20 em x, 0 em y, e vejo que o potencial elétrico nesse ponto é aproximadamente 4,0 volts. Então vou caminhando para cima com a minha ponta de prova até encontrar outros pontos com outras coordenadas que apresentem esse mesmo potencial elétrico. E aí, da mesma maneira, quando eu ligo todos esses pontos, eu tenho uma linha equipotencial. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas utilizando eletrodos retos, como esses que estão sendo mostrados aí. Então eu troquei os eletrodos pontuais, e aí eu vou partir aqui agora do centro, e eu observo aqui que do centro da posição 0, 0, o potencial elétrico é aproximadamente 3,0 volts. Então, mais uma vez, eu vou caminhando com a minha ponta de prova para cima da folha, tentando identificar pontos que apresentem esse mesmo potencial elétrico. Agora eu parto desse outro ponto aqui, tá? Da posição 20 em x, 0 em y, e vou tentando identificar mais uma vez pontos que apresentem o mesmo potencial elétrico, de aproximadamente 2,58 volts. Agora eu vou utilizar outros eletrodos, vou trocar esses eletrodos retos por dois eletrodos circulares que vão ser posicionados de forma concêntrica, similar àquilo que a gente fez para o campo elétrico, o experimento do campo elétrico. Então aqui vai meu eletrodo negativo, que é esse circular maior, e do outro lado, de forma concêntrica, eu vou colocar um eletrodo positivo. Ligo a fonte, mais uma vez eu vou observar aqui que o potencial elétrico é aproximadamente 5 volts para o eletrodo do centro e aproximadamente 0 volts para o eletrodo circular com raio maior. Então vou agora mapear os pontos dentro da solução de KCl para tentar identificar linhas equipotenciais. Então, mapeando aqui a parte central, nós vemos que o potencial elétrico que ele é aproximadamente constante, marcando em torno de 5,3 volts. Não importa a posição que eu coloque essa ponta de prova.
Então, o potencial elétrico dentro da parte circular central é aproximadamente constante. Enquanto que na parte externa, vocês vão observar também que o potencial ele se mantém constante, mas para valores de aproximadamente 0,7 volts. Então, eu movimento a minha ponta de prova aqui na parte externa e vejo que as modificações no potencial elétrico medido são muito pequenas, são, na verdade, devido a flutuações elétricas. Não importa qual das regiões que eu coloque, o potencial é aproximadamente 0,7 volts para a região externa. Já entre os dois eletrodos, nós vemos que à medida que eu modifico a posição da minha sonda, da minha ponta de prova, eu vejo variações na medição do potencial elétrico. Vejam que as medidas no multímetro elas vão sofrendo variações. Então aqui também eu escolho pontos em que eu parto com a minha ponta de prova e eu procuro outros pontos que apresentem o mesmo potencial elétrico, de forma a construir linhas equipotenciais.